Ok, vamos lá mergulhar num verdadeiro clássico dos irmãos Coen, Fargo, de 1996. Este é um daqueles filmes que nos agarra logo de início com uma afirmação, bem, no mínimo ousada. E a partir daí, leva-nos para um mundo que é ao mesmo tempo tão familiar e, francamente, super bizarro. E é isto. O filme arranca logo com esta placa. Esta é uma história verídica. E claro, ficamos imediatamente agarrados. Sentimos que estamos prestes a ver algo real, algo chocante. Cria-se logo ali uma sensação de autenticidade que nos faz baixar a guarda e acreditar em tudo o que vem a seguir. Mas será que é mesmo assim? É aqui que a coisa fica interessante e a genialidade dos Coen começa a brilhar. Porque, na verdade, eles admitiram mais tarde que a história era, pois, completamente inventada. E esta mentira inicial não é só um truque para nos enganar, não. É a chave, a verdadeira chave para entendermos o jogo fantástico entre o que é verdade e o que é absurdo que define o filme do princípio ao fim. Então, o que vamos fazer é tentar perceber como é que esta mistura de facto e ficção cria uma obra-prima. Vamos passar por alguns pontos. A história verídica na neve, o plano que corre terrivelmente mal, o coração do filme, claro, o toque inconfundível dos irmãos Coen e como é que passou de um filme a um verdadeiro fenómeno. Primeiro ponto, então. A história decorre naquelas paisagens imensas, brancas de neve do Midwest americano. Mas atenção, este cenário não é só um fundo bonito para a ação. É muito mais do que isso. É quase como se a própria paisagem fosse uma personagem. E o que é que acontece neste cenário? Temos o chamado Minnesota Nice. Aquela atitude super otimista, as conversas sempre educadas, o típico e o betcha. E a genialidade do filme é pegar nisto, neste regionalismo todo feliz, e usá-lo como pano de fundo para uma violência brutal. Este choque, esta justaposição, cria um género que os críticos até batizaram de noir blanc. Pensem num filme noir, todo sombrio, mas aqui pintado de branco pela neve e por esta inocência que é só aparente. E no meio disto tudo, no centro deste mundo, está uma pessoa perfeitamente normal, que está prestes a tomar uma decisão completamente anormal. E claro, estamos a falar de um filme dos irmãos Coen, por isso já sabemos, planos que parecem simples, nunca, mas nunca correm como planeado. Este é o Jerry Lundegaard, interpretado por um William H. Macy absolutamente genial. Ele é um vendedor de carros, afogado em dívidas, e o desespero está a levá-lo por um caminho de loucura silenciosa. O Jerry é aquele tipo de homem que foi empurrado até ao limite, e a agitação dele, que vai crescendo e crescendo ao longo do filme, mostra bem as rachaduras naquela fachada de normalidade, à medida que ele se desmorona sob o peso das suas péssimas decisões. E o que é que ele se lembra de fazer? O plano dele, o tal plano simples. Ponto 1. Contratar 2 criminosos. Ponto 2. Eles raptam a mulher dele. Ponto 3. Ele pede um resgate ao sogro rico. E ponto 4. Ele fica com o dinheiro e paga aos criminosos. Visto assim no papel, parece simples, não é? O problema é que a incompetência e a imprevisibilidade dos tipos que ele contrata, o Carl, um falador nervoso, e o outro, o Gaiar, um psicopata silencioso, garantem que o caos vai ser, pronto, inevitável. E como seria de esperar, o plano descarrila completamente. Uma simples operação de trânsito acaba com 3 mortos, os raptores, como já vimos, são uns incompetentes violentos, as negociações do resgate são um desastre total e o número de mortos, bem, só aumenta. Aquele crime que era para ser tão simples transforma-se numa confusão caótica e sangrenta. É o desespero do Jerry a criar uma bola de neve de violência que não para de rolar e que abre caminho para a chegada da lei. E é então que, já com o filme bem avançado, de forma algo surpreendente, que conhecemos a verdadeira heroína da história, a bússola moral de tudo isto. E olhem, uma das personagens mais inesquecíveis da história do cinema, sem dúvida. A Marge Ganderson, interpretada pela fantástica Frances McDormand. Ela é chefe da polícia, está grávida de 7 meses e é uma detetive brilhante, com uma decência que nunca falha e uma atitude sempre positiva. A Marge é a personificação da bondade e da competência. E o facto de estar grávida torna-a ainda mais extraordinária, não é? Ela representa a esperança, o futuro, mesmo quando está cara a cara com o pior da humanidade. Uma interpretação que, claro, valeu a Frances McDormand o mais do que merecido Oscar. E é aqui que vemos o grande conflito do filme. De um lado, o caos, o esquema frenético do Jerry, a conversa nervosa do Carl, a brutalidade silenciosa do Geyer, tudo motivado por ganância e desespero. Do outro lado, a calma, a competência inabalável da Marge, o casamento doce e simples com o Norm, uma vida familiar feliz, motivados pelo dever e pela decência. Basicamente, é o choque entre o caos violento e a calma do mundo da Marge. Enquanto o mundo do Jerry se desfaz em pedaços, o dela mantém-se firme. Ok, mas Fargo é muito mais do que só a sua história. O que o torna um filme tão especial é o toque dos irmãos Coen.
a visão artística deles. Cada detalhe a sério, desde o diálogo até à banda sonora, é trabalhado com uma precisão incrível que define aquele estilo que é só deles. E eles não fizeram isso sozinhos, claro. Os Coen, enquanto argumentistas e realizadores, são mestres no uso do dialeto regional e do humor negro. Depois temos o Roger Deakins, o diretor de fotografia, que capturou aquelas paisagens de neve de uma forma que é ao mesmo tempo desoladora e lindíssima. E a música do Carter Burwell, que criou uma banda sonora única baseada numa canção folk norueguesa, o resultado de tudo isto junto, uma atmosfera completamente imersiva e inesquecível. Como disse o Peter Bradshaw do The Guardian, o estilo Coen é tão difícil de definir aqui. E é mesmo isto. Esta dificuldade em rotular o filme, é uma comédia, um thriller, um drama, é a prova da sua originalidade. Consegue ser hilariante numa cena e logo a seguir super perturbador. E a transição nunca parece forçada. É um equilíbrio muito, muito difícil de alcançar. Fargo não foi só um sucesso entre os críticos na altura. Não, foi muito mais. Tornou-se um verdadeiro fenómeno cultural, um marco que, mesmo décadas depois, continua a ter um impacto enorme. Se olharmos para o percurso do filme, é impressionante. Em 96, estreia em Cannes e o Joel Coen ganha o prémio de melhor realizador. Em 97, 7 nomeações para os Oscars. Em 98, é considerado um dos 100 melhores filmes americanos de sempre. Em 2006, é selecionado para o Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, uma honra gigante. E mais recentemente, em 2014, inspirou aquela série da FX que também foi super aclamada. Portanto, desde o início, que a sua genialidade foi reconhecida. E daquelas 7 nomeações para os Oscars, ganhou 2. E que 2? Melhor argumento original para os Coen e, claro, o já falado e mais que merecido Oscar de melhor atriz para a Frances McDormand. Para além dos prémios, o filme deixou uma marca cultural incrível. Aquele sotaque tão característico, o Minnesota Nice e as expressões como "Yeah, you betcha" tornaram-se icónicas de um momento para o outro. A voz única do filme entrou mesmo para a cultura pop. Quantas vezes já não ouvimos estas frases citadas ou parodiadas por aí? E tudo culmina, talvez, nesta frase final da Marge. E aqui estás tu, e está um dia lindo. Bem, eu simplesmente não percebo. É uma frase tão simples, mas tão poderosa. É aqui que está o coração do filme. É a voz da decência, da bondade, a tentar fazer sentido de um mal que não tem sentido nenhum, no meio do cenário mais banal do dia-a-dia. E isto leva-nos de volta ao início. O filme começa com uma mentira, a dizer que é uma história verídica, mas acaba por nos revelar uma verdade muito mais profunda sobre a condição humana. E deixa-nos com esta pergunta no ar. Afinal, o que é que torna uma história verdadeira? São os factos exatos ou será a verdade emocional e moral que ela consegue transmitir? É uma questão que desafia a nossa própria ideia do que é contar uma história.